As informações do Atlético com Eduardo Destre, o Atlético que perdeu para a equipe do Palmeiras pelo placar de 3-1. Tem muita coisa a explicar ou não? Você, torcedor, é que pode responder se tem para explicar muita coisa ou não. Duda, fala do Rubro Negro aí, seja bem-vindo. Forte abraço para você, para os nossos comentaristas e aquele especial para o telespectador que está conosco curtindo o placar Transamérica. Não deu, o Atlético conheceu sua primeira derrota com o elenco principal. No comando técnico, Fernando Diniz viu uma invencibilidade de 10 jogos caírem por terra ontem na Arena 3-1 contra o Palmeiras. Treinador admitiu, Furacão não fez um grande jogo, precisava ser mais ofensivo, mais incisivo, mesmo com as alterações que foram 3 promovidas pelo comandante técnico do Furacão, pesou o melhor futebol do Palmeiras, o investimento, claro que existem jogadores tarimbados e o Atlético acabou amargando a sua primeira derrota na competição. A saber, time rubro-negro jogou e perdeu com o Futebol de Santos, Rosseto, depois Renan Lodge, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Esteban Pavés, Carleto, depois Bergson, Lúcio Gonzalez, depois Jonathan, Camacho, Guilherme, Nicão e Pablo, este que é o principal artilheiro do Furacão dentro do Campeonato Brasileiro. Pablo foi para as redes novamente. Agora o Atlético vai virar a chave. Troca-se a competição, o pensamento é o News Old Boys, até porque neste meio de semana o Furacão vai até Rosário, tem a vantagem constituída em nossa capital, em Curitiba, quando venceu pelo placar de 3-0, mesmo assim o Diniz já alertou, não espere jogo fácil, até porque o News tem tradição, é uma equipe argentina que, empurrada pelo seu torcedor, pode trazer dificuldades para a equipe rubro-negra. Já já a gente retorna aqui no placar Transamérica, atualizando as informações do Clube Atlético Paranaense. Mas por hora, eu retorno com você, aí nos estúdios do placar Transamérica. Valeu, Duda, obrigado pelas primeiras informações do Atlético. Eu acredito que os dois trabalharam ontem, assistiram esse jogo do Atlético, eu acompanhei os melhores momentos, né? E deu para ver que os melhores momentos pertenceram à equipe do Palmeiras, não só pelo resultado, né, mas por um estudo dos dois lados, do técnico Roger do Palmeiras, que já estudou o esquema do Fernando Diniz, e claro, até nós estamos conversando em off aqui no início, chamou atenção, rede nacional, né, em nível nacional, aí a imprensa de um modo geral falando, comentando, porque tinha que ser comentado. O Atlético começou com um esquema diferente aqui para o futebol paranaense, apesar que ele já tinha passado pelo Paraná Clube, mas no Audax, Fernando Diniz utilizou isso, mas nem sempre deu certo. Chega um momento que, como o futebol também é estudado, né, ele também, as outras equipes buscam alternativas para tentar reverter. E foi o que aconteceu ontem. O professor acha que não foi pelo esquema. Eu, particularmente, acho que, em alguns momentos, o esquema realmente ficou debilitado, porque você ter a posse de bola, você tocar bola, você ir para o ataque, esperar o time dar o abafa, para muitas vezes pegar o contra-ataque, aconteceu ao contrário. Não é? Se nós observarmos lá, fora os gols que o Palmeiras perdeu em contra-ataque no segundo tempo, acho que teve umas 3 ou 4 jogadas em contra-ataque que o Palmeiras não fez o gol e que pegou a defesa totalmente desprevenida. E o torcedor também chama atenção com relação a essa questão. Eu passo o assunto para os dois. Bom, começando, o Atlético nessa partida começou muito nervoso. Uma equipe tensa, uma equipe assustada contra a equipe do Palmeiras. Claro que a equipe do Palmeiras é uma equipe muito qualificada, é uma equipe que tem jogadores que desequilibram a partida e isso aí era esperado já. Só que daí na sequência o Atlético começou já a se acertar dentro de campo, principalmente com a presença do Guilherme e do Nicão, que quando apareceram para o jogo, o Atlético dominou o meio de campo, começou a criar oportunidades de gol, só que acabou não convertendo. E daí aos 43 do primeiro tempo o Atlético acaba levando o gol. Aí no segundo tempo realmente só deu Palmeiras e o Atlético se desorganizou totalmente. Quando a gente fala do esquema tático, o esquema tático é o seguinte, quando você tem um meio de campo que se aproxima para jogar, como era o caso do Guilherme e do Nicão, em parte do primeiro tempo, o Atlético ia bem. Só que daí o que acontece? O Nicão e o Guilherme desaparecem do jogo, eles se escondem do jogo e o Atlético começa a ter uma série de dificuldades. Quando tomou o gol no final do primeiro tempo, o Palmeiras veio com essa vantagem para o segundo tempo, começou a administrar e jogar no contra-ataque. E aí o Atlético se desorganizou. Chegou numa altura do jogo, Moura, que a Marina esteve lá, centroavante, Thiago Heleno,
O Nicão, que era o jogador de frente, estava como um recuado, volante, recuado. Então o Atlético virou uma desorganização total. Então aí, não é o esquema tático, é a própria desorganização durante a partida que gerou tudo isso aí. Eu acho que até a gente pode citar que foi o nervosismo da equipe do Atlético, né? Depois de tomar o gol ali na Arena da Baixada no fim do primeiro tempo, o Atlético se perdeu no esquema tático. Já não existia mais esquema tático, né? E principalmente, como você citou, o Guilherme foi um dos destaques das últimas rodadas, foi o que participou bastante para as vitórias do Atlético. E aí ontem foi um cara que de repente sumiu. De repente sumiu. O Nicão também muito apagado, como você disse. O Thiago Heleno, ele voltou, tava se recuperando, né? Acabou voltando aí para essa partida, mas não demonstrou futebol nenhum. Era melhor que ele nem tivesse voltado se tivesse nessas condições. Então fez uma partida muito ruim e aí você vê o Atlético com um esquema muito bom, mas aí o que eu disse, até quando? Até a vitória, até a derrota acontecer. A derrota aconteceu, agora quais serão as providências que o Fernando Diniz vai tomar? Porque o esquema tá bom, mas tem falhas, nenhum esquema é infalível, como o Moura falou, e aí agora você chega, as equipes estudam. É sempre esse problema do Fernando Diniz, é isso, ele entra na equipe, ele faz as vitórias acontecerem, mas aí quando os adversários começam a estudar, né, e a fazer o contra-ataque, o que aconteceu com o Palmeiras? Ele fez uma marcação totalmente alta, e ali ele matou o Atlético, só com a marcação alta, ele não precisou fazer muito mais do que isso. Então o Fernando Diniz vai ter que resolver esse problema, principalmente da saída de bola, que tem que ser com toque, com a bola no chão, e agora como é que ele faz para sair com essa marcação tão elevada como foi a do Palmeiras? Pois é, mas por isso que daí tem que ter um meio de campo atuante, para você sair da marcação alta, jogar a bola para o meio de campo e o meio de campo segurar essa bola. O que não aconteceu ontem, não existia meio de campo do Atlético. Então, é esse que foi o fator negativo que levou a esse resultado. Eu respeito a opinião dos dois, mas a gente analisa que o esquema utilizado por uma equipe, por uma comissão técnica, ele prevalece na vitória e na derrota. Por quê? Porque na derrota é que ele vai encontrar as falhas, e foi o que aconteceu ontem. Né? Deu para a gente notar que, com a saída do Carleto pela esquerda, que ele tirou o Carleto, né? E acabou colocando o Bergson no ataque. O que ele fez? Ele colocou o Pablo na esquerda, ele abriu o Pablo na esquerda, quer dizer, ele foi por uma opção, assim, ó, simploriamente falando, ele foi por uma opção caseira, tipo na cabecinha dele, não, coloca o Pablo lá, o Pablo aberto lá, ele é ágil, tal, papapá, ele vai segurar o quê? Ele vai segurar a esquerda, campo de ataque, ele deixou a defesa totalmente desprovida. Tanto é que o Palmeiras teve oportunidades lá pela direita no contra-ataque, tá? Não deu certo. Aí ele colocou quem? Ele colocou o Jonathan, né? Colocou o Jonathan na lateral direita. O Rosseto estava fazendo e jogou o Rosseto para esquerda. Não, jogou o Rosseto para o meio. E depois ele tirou se não me falha a memória, ele tirou o Rosseto e colocou o Renan Lodge na esquerda. Isso. Quer dizer, ele corrigiu o lado esquerdo. Então, na teoria, o que a análise de um comentarista ou de você, torcedor, o que você faria? Você trocaria 6 por meia dúzia. Carleto não está legal, vou colocar o Renan Lodge, vou deixar do jeito que está. Porque você acabou de citar aqui, o problema não estava no ataque, o problema estava no meio de campo, que não conseguiu. Então ele não acertou o meio de campo em nenhum momento. Em nenhum momento. Então a expectativa que fica por parte do torcedor justamente é isso. Aplaude na vitória. Comemora a vitória e tal, o esquema é legal na vitória, mas como fica na derrota? Como fica quando você, que vem Marina, você falou assim, o time sentiu quando tomou o gol. Pera aí, cara pálida, não pode sentir. Se você tem um esquema alternativo, você confia no esquema do seu treinador, você joga junto, você não pode perder a confiança. Você está na guerra, abateu o primeiro soldado, o pelotão inteiro vai desmoronar? Não vai. Então tomou o primeiro gol, era hora de repensar. Então chegamos à conclusão, não precipitada, e tomara que isso não seja mesmo, de que no momento que está perdendo, não tem uma alternativa justamente para contornar a situação. E falta peça de reposição, olha, pela atuação do Guilherme ontem, fraca, não foi boa a atuação do Guilherme, ele caiu muito de produção, o próprio Nicão, o Pablo apareceu, fez o gol, teve uma oportunidade impedida, enfim, o time não se encontrou nesse esquema
que teoricamente deveria dar certo Mas eu acho na que derrota e na vitória. ontem a questão não foi nem o esquema, né? Foi um apagão coletivo do Atlético. A gente viu várias falhas de vários jogadores que vinham fazendo bons jogos, né? Então não foi só o esquema. Eu até concordo com você que o esquema tem uma parcela de culpa, a marcação do Palmeiras foi mais elevada e aí acabou destruindo essa saída de bola, mas aí você vê o apagão dos jogadores. Você vê jogadores que têm qualidade, que a gente sabe que jogam, que ontem não fizeram nada. Só colocar uma pimentinha aqui, professor. Aí foi legal o que você falou, o apagão dos jogadores, mas aí eu repito, jogadores que compraram o esquema do Fernando Diniz. Aceitaram o esquema dele. Não, professor, nós estamos juntos. Porque não adianta você ter um esquema super inteligente se o elenco não aceitar. Né? Se o elenco fizer corpo mole. Agora, esse apagão citado por você é que não poderia acontecer em hipótese alguma. Você pode ter apagão de 1, 2, 3 jogadores, mas todo não, o elenco geral, não. Né? E uma outra situação, observem, nós não vimos em nenhum momento um jogador chamar a responsabilidade. Tipo assim, chegar e falar, pô, vou fazer isso, fazer aquilo, bababá, bababá. Alguém viu isso ou não? Não, não teve, exatamente. Não teve, né? Não tem um capitão. Não adianta às vezes fazer rodízio de capitão, né? Se você não tem personalidade para ser o cara, para chegar, para falar, para reclamar. Né? Tem uma imagem, não sei se nós vamos ter aí, tem uma imagem o Santos foi goleado, né? Que o goleiro, o Vanderlei, né? Que é o goleiro do Santos, acabou discutindo com o seu zagueiro. Quer dizer, não que ele, estou citando um exemplo, não que isso seja legal, mas a demonstração, nós estamos tomando uma goleada, né? E ele é o goleiro, ele que sofre tudo lá atrás. Ele foi para cima e começou a discutir, falou, o que está acontecendo? É mais ou menos o que teria que acontecer e você tem tempo para corrigir durante os 90 minutos, mas o Atlético ontem não fez isso. No Atlético não tem quem faça esse trabalho. Toma 3 gols, pega a bola, coloca no meio de campo, segue. Mas ninguém para falar nada. Outra questão que também já se observava no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras, jogando com o Keno praticamente numa ponta direita, deitou e rolou em cima do Thiago Heleno, deitou e rolou. Mas peraí, ninguém vê que o Thiago Heleno está em desvantagem, que não tem velocidade para acompanhar o Keno. Alguém para vir ajudar, né, na marcação, alguma mas, coisa professor, assim. Aí que eu não estou sendo, mas aí que eu digo que se você tem defeitos e você detecta os defeitos, isso faz parte do esquema tático, porque o esquema tático dele só vai dar certo se todas as peças corresponderem. Exatamente. Então, se o Thiago Heleno não está correspondendo, aí o mentor, o cara que manda, ele tem, mas peraí, aquela peça ali, o que eu tenho que fazer? O esquema é meu, eu tenho que corrigir isso aí. Tem que remanejar. E ele tentou fazer isso no ataque, conforme nós citamos aqui, acabou não dando certo, né? Todo mundo viu que não resolveu absolutamente nada. Ele praticamente perdeu as 3 opções, né? Porque o Bergson também entrou no ataque... Não, perdido. Perdido. Nada. Então o esquema ele funciona quando justamente a equipe está toda comprometida. E para esse sistema funcionar, a equipe tem que aparecer para poder triangular e não triangula. Então o Guilherme se esconde, o Nicão se esconde. Aí o que acontece? Você vai fazer um jogo com toque de bola, mas ninguém aparece para tocar a bola, aí fica difícil, né? É verdade. A gente vai voltar a falar mais, sei que você quer falar muito mais do jogo aí. A Ana Maria estava lá ontem com o professor Silas de Graaf na Arena da Baixada. A gente vai voltar a falar desse jogão de bola entre Atlético e Palmeiras, apesar do Atlético ter perdido, mas sempre é um grande clássico, né? Envolvendo 2 grandes torcidas aí do futebol brasileiro e do futebol internacional.